Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Te saúdo com a paz de Deus e que o Senhor proteja você de todas as coisas ruins desse mundo. Mas vamos continuar o nosso vídeo ainda no livro de João, capítulo 5, da partir do verso 28. Nós estamos aí nessa série aí desse capítulo 5, que é bastante extenso, cheio de ensinamentos, e não tem como eu passar desapercebida de coisas valiosíssimas que tem nesses versículos. Por isso que eles são pequenos, curtos, para não entediar, mas eu não tenho um problema nenhum de fazer vários vídeos em cima de um capítulo, desde que eles estejam bom para a gente ouvir, tá? Para você que está comigo, que Deus abençoe para você. E para você que chegou pela primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você também. Versículo 28 vai dizer: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O Senhor está falando sobre a missão dele. Eu comecei falando que o Senhor, a gente não podemos dizer, porque toda a autoridade está sobre Deus, que Jesus não tem autoridade, o que ele já veio fazer, ele já fez, como muitos julgam assim. Mas ele mesmo diz que o próprio Deus deu a ele a autoridade para julgar. Claro que a primeira vez que Jesus esteve com aqui na terra, no meio dos humanos, feito humano também, apesar de que ele era 100% Deus, nessa primeira vinda que ele veio, ele não veio julgar, não veio condenar, não veio ser juiz da vida de ninguém. Só que não se engane com a vinda do Senhor pela segunda vez, porque a segunda vez ele não vem para sacrificar, ele não vem para morrer por ninguém, ele vem pegar os salvos e julgar aqueles que não se submeteram à sua palavra e que tiveram chance e que até escutaram, mas não deram ouvido, não quiseram, porque gostavam e se conformaram em viver a vida que estavam. Então, no versículo 28 vai dizer: porque vem a hora em que todos os que acharam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não importa o tempo que passou, não importa o tempo, talvez não tenha mais nem poeira e nem pó, mas ele é soberano e poderoso para trazer novamente a vida daqueles que se foram há séculos para ser julgados, para passarem pelo julgamento. Versículo 29 vai dizer: e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiveram o que? Feito bem. Não é o bem de mim próprio, tipo, eu sou uma pessoa boa, eu gosto de ajudar. Não é esse bem que o Senhor está falando, mas é o bem nele. Ter se sujeitado a ele, ouvido a voz dele e feito a vontade dele para o bem da sua alma. Ainda vai dizer assim: e os que estiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, serão julgados. Então temos sim que observar a vontade do Senhor, porque ele mesmo falou para o discípulo: eu vim e vos dei um novo mandamento. Ele não quebrou o antigo mandamento, mas ele simplificou os mandamentos para que ficasse mais leve e mais fácil de ser seguidos. Porque ele mesmo cumpriu todos os mandamentos, a lei e as profecias sobre ele, que falavam sobre ele um a um. Então, não teremos essa desculpa de dizer: Senhor, eu nunca ouvi sua voz. Senhor, eu nunca entendi. Porque ele mesmo falou que o Espírito Santo estaria conosco para nos fazer entender aquilo que é impossível de ser entendido. Claro que tem coisas na Bíblia que a gente nunca terá a resposta exata enquanto nós estivermos aqui no nosso corpo. Mas ele promete que será tudo esclarecido para nós. Aí no versículo 30 vai dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ou seja, vamos estudar aqui um pouquinho. Vamos aqui, ele diz: eu não posso fazer de mim mesmo. O Senhor sempre deixou claro que a missão dele era obedecer. E ele não estava apto a dar nenhum passo por ele mesmo que não fosse declaradamente sobre um comando maior que era de Deus. Por isso que ele orava muito, por isso que ele descia muito, por isso que ele vivia muitos momentos com Deus, a sós. Porque tudo que ele fazia era sobre o comando maior de Deus. Mas ele era Deus. Mas dentro desse propósito a qual Jesus estava, cabia a ele obedecer minuciosamente a voz de Deus.
E ele ainda vai dizer assim, na forma porque eu ouço julgo. Ele ouve quem? Ele ouve a Deus. Deus explica, Deus explana, Deus dá clareza para Jesus, dava clareza para Jesus de tudo que ele estava ouvindo. Que nem tudo que às vezes o que a gente ouve é apto para nós julgarmos por nós mesmos, se não tivermos o entendimento e o discernimento do Espírito Santo. E ele diz, o meu juiz é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então ele dizia, se declarava justo, porque tudo que ele fazia vinha de Deus, e Deus é justo. Deus, ele é um ser justo. E Jesus, por obedecer minuciosamente a sua voz e ser quem ele era, ele julgava, sim, tudo que ele fazia, a palavra dele justa, porque ele era justo. Aí ele ainda diz no versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, se eu falasse de mim mesmo, se eu vivesse pela minha própria vontade, se eu fosse que nem vocês. Mas ele vai dizer assim, outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele me dá. Ou seja, que ele dá de mim. Ou seja, o testemunho de Jesus era tão exato que quando João Batista falava de Jesus, quando João Batista testificava de Jesus, ele sempre falou o quê? Que Jesus era o Cordeiro que vinha ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele tinha testemunho de que ele era o Filho de Deus. E ele fala, não sou eu que falo de mim mesmo, mas eu tenho um testemunho que pode falar e afirmar quem eu sou. O versículo 33 vai dizer, mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Olha, quando João Batista estava na beira do rio Jordão, veio de Jerusalém alguns para perguntar quem era ele, se ele era o Messias. Ele disse que ele não era o Messias, mas que o Messias já estava entre eles. Mas ele não era o Messias. Que ele não era digno do Messias. Mas que o Messias já estava entre eles. E Jesus está dizendo que as palavras dele eram verdadeiras. Ele estava falando de verdade. Porque o Messias, né, o Mestre, seja como for que nós queremos chamar o Senhor, que significa a mesma coisa, o testemunho de que ele era o Filho de Deus e que estava aqui para nos salvar e redimir dos nossos pecados é verdadeiro. Então, nosso Senhor, tudo que ele falou foi baseado na verdade. Ele é a verdade, ele mesmo declara isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém usou essa expressão, eu sou o caminho. Ninguém usou essa expressão, eu sou a verdade. Ninguém usou essa expressão a não ser Cristo e o próprio Deus quando se manifestavam aos profetas, aos antigos da antiga aliança. Eu sou. Em todas as vezes que Jesus se referia a Deus, ele sempre colocava Deus acima dele. Não que ele era inferior, mas é que ele queria deixar bem clara a soberania e o poder de Deus. E deixar bem claro que naquele momento ele estava assim sobre um governo soberano e poderoso de Deus, que Deus havia enviado, mas que os dois trabalhavam em comum, que os dois trabalhavam em compartilhamento do mesmo poder, da mesma essência, da mesma unção. Amém? Que Deus nos abençoe e seguimos para o próximo vídeo em nome de Jesus.